Hoje, domingo de Páscoa, dia 4 de abril de 2021. Domingo de Páscoa do ano passado, nós não cultuamos a Deus presencialmente na igreja. Louvamos a Deus por estar aqui. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Louvo a Deus pela sua vida que está também nos acompanhando. Seja você nosso irmão, membro aqui dessa igreja, de outras igrejas, amigos, parentes. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nessa mensagem que agora iniciaremos. O título, como foi colocado aí no link, o que você busca? O que você busca? O texto lido aqui pelo presbítero Wellington, no Evangelho de João, capítulo 20, ele nos starta essa pergunta, esse título: o que você busca? O Evangelho de João, capítulo 20. Veja lá, por favor, no verso 15. Onde aqui nesse evangelho fala de uma mulher, talvez Maria ou Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, mestre. Aqui a segunda pergunta: a quem procuras? Podemos perfeitamente trazer para o título desse sermão. O que você busca? O que você procura? Aqui Maria procurava aquele que depois ela mesma adjetiva como Rabone, mestre, Senhor. A ressurreição de Jesus é narrada pelos 4 evangelistas. Marcos 16, de 1 a 18, Lucas 24, de 1 a 49 e João, capítulo 20. Mateus também vai nos falar da ressurreição. Tem um filme tem vários filmes que a gente assiste várias vezes quando chega Páscoa ou Natal, não é verdade? Eu sou um desses, né? Eu gosto, um dos meus hobbies é assistir filmes. Às vezes eu peco fazendo más escolhas e às vezes também acerto fazendo boas escolhas. Um filme de 2016 sobre a ressurreição de Jesus, cujo personagem é um centurião chamado Cláuvius, interpretado pelo ator Joseph Fiennes. Creio que é o mesmo que fez Shakespeare Apaixonado. Cláuvius é um poderoso centurião romano,
agnóstico e cético, assim como era a maioria dos romanos naquele tempo. Ele então e o seu assessor Lúcio, esses são enviados, os dois são enviados por Pôncio Pilatos, essa é a trama, a ficção do filme, para resolver o mistério sobre o que aconteceu com Jesus nas semanas após a ressurreição. Então o corpo some, vem lá os malditos fariseus, os religiosos, líderes religiosos daquela época, os que pediram a crucificação de Jesus, e eles então, a narrativa bíblica fala que eles pagaram aos soldados que guardavam a tumba, para eles dizerem, vieram os amigos deles aqui e roubaram o corpo. Só que não ficou só nisso, começou a pipocar, começou a ter a notícia ali na Galiléia dos gentios, uma área nervosa, para os romanos ali controlarem, que aquele que eles mataram, pedido pelo povo e pelos fariseus, havia ressuscitado. Então roubar o corpo é uma coisa, agora esse corpo está andando e falando por aí é outra. Então a ficção desse filme é que Pôncio Pilatos contrata esses dois, para assim acharem o corpo ou resolver essa questão. Não que Pilatos acreditasse que Jesus tinha ressuscitado. O objetivo então era refutar os temores de um Messias ressuscitado. Que doideira seria! Que revolução aconteceria! E aconteceu, nós sabemos. Estamos aqui. Assim, eles teriam que prevenir uma revolta, uma revolução iminente. E aí então, na sua desesperada procura, ele como um militar, um centurião de nome, e escolhido a dedo por Pôncio Pilatos, para ser um detetive investigador com todos os poderes dado por Roma para resolver a questão. Ele então começa essa busca desesperada, e é uma questão de honra ele resolver essa situação. E ele então, na sua procura, finalmente encontra Jesus numa casa com os seus discípulos. Talvez o filme, na sua ficção, rouba a cena, a narrativa das aparições de Jesus por 2 vezes aos seus discípulos numa casa que estava trancada. Uma foi sem Tomé e a outra com Tomé. E ele então, ali, fica espantado. E não que ele crê, mas ele é profundamente abalado. E finalmente, depois de continuar perseguindo Jesus agora, tentando saber onde ele vai aparecer, onde ele está agora, onde ele foi, ele queria comprovar isso, que podia ser um impostor. Ele não viu Jesus sendo crucificado, ele estava vendo Jesus agora ressurreto. Uma das frases que acontecem no filme, que marca o filme, é: o que você busca? O que você busca? Talvez você está me ouvindo, ou os irmãos aqui, se pareça com esse personagem. Está buscando. Já se interessou um dia. Mas hoje você não se importa. Ou mesmo foge ou persegue Jesus de uma forma
até inconsciente, quando você o nega, quando você o despreza ou quando você ridiculariza um dos seus seguidores. Talvez você se pareça com esse personagem, que na sua busca pela verdade ou mentira da ressurreição, ouviu falar centenas de vezes sobre Jesus, tanto de sua história, seu nascimento, que é retratado no Natal, na sua vida, ensinamentos e milagres que são relatados nos evangelhos. Talvez já ouviu seus parentes, seus amigos, conhecidos, sobre a fé que eles têm em Jesus, vidas que antes eram iguais à sua, mas hoje transformadas, até amigos que antes eram seus amigos, mas foi você que deixou de ser amigo deles, não simplesmente eles optaram por seguir Jesus. Eles não falam os mesmos palavrões que você fala, não que isso signifique tanta coisa. Eles não têm as mesmas motivações que você ainda tem. Eles não frequentam mais determinados lugares que você ainda frequenta. Não consome determinadas coisas que até geram vícios que você ainda consome. Enfim. Mas pense também, eu não sei a sua idade, mas pense nas centenas de Semanas Santas e Páscoa que você já passou, comemorou ou não, desprezou ou não, ficou lá com o chocolate gostoso, sem problema. Mas a história do coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Enfim, tudo que você já ouviu, leu, assistiu sobre a paixão, o sofrimento, a humilhação, a crucificação e a morte de Jesus Cristo, e também a sua ressurreição, Páscoa. Assim, o que você procura? Talvez você até é membro ou frequentador de uma igreja. Talvez você professou a sua fé, sim, mas mesmo assim, você ainda busca acreditar, busca entender, busca confiar, crer, busca seguir, obedecer, até faz isso, mas de forma religiosa. Mas na verdade você ainda busca. Eu quero então, nesse sermão de Páscoa, nessa manhã de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, apresentar um pouco mais de provas para que você, ouvindo o Evangelho, seja tocado pelo Espírito Santo e encontre o que você busca. Amém? Ore comigo nesse sentido. Aqui vamos também, nesse espírito, orar para aqueles que estão buscando, possam ser tocados pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Tocados pelo Espírito Santo, para que consigam encontrar, achar o que busco. Eu falo a você que nunca foi membro e não é de uma igreja, e você que já foi, eu te conheço e não está mais na igreja. Vamos ver. Jesus, então, tem várias passagens bíblicas e profecias sobre o cumprimento de sua vinda, de sua vida,
de seu sofrimento, crucificação, morte e ressurreição. Como dissemos no início, que se cumpriram de forma cabal, exata. Nada do que a Bíblia falou sobre ele, antes e depois dele, deixaram de acontecer. Espera aí, se todas as coisas que foram ditas antes dele vir aconteceram, tem registro não só bíblico, mas histórico. O que é dito também da sua volta, ou da sua ação ainda na igreja. Será que você tem dúvida que não vai acontecer? Fique com esse pensamento. Mas vamos ver aqui na Bíblia sobre o ministério dele na Galileia. Isaías 9, de 1 a 2, se cumpre em Mateus 4, 12 a 16. Isaías diz assim, Isaías, um livro de um profeta escrito há mais de 500 anos antes de Jesus nascer e cumprir o seu ministério. Diz assim, Isaías 9, de 1 a 2, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Galiléia dos gentios, onde o ministério de Jesus se concentrou, principalmente nos seus ensinos, nos seus milagres. Galiléia dos gentios, junto ao Rio Jordão. A Bíblia também nos fala no Velho Testamento sobre a sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme Zacarias 9:9, que se cumpriu em Mateus 21:5 e em João 12:15. Diz assim: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Foi literalmente o que aconteceu na entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Na tradição de algumas religiões, diz lá sobre o domingo de Ramos, é isso. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, e ali ele foi aclamado como o rei dos judeus. Dali uma semana estariam o crucificando como um bandido, trocado por Barrabás. É muito detalhe, é muita riqueza. Sobre o seu silêncio perante os seus acusadores ou tosqueadores, Isaías, mais uma vez, o profeta do Messias, lá no capítulo 53, verso 7, diz: e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando Jesus foi preso, ele não respondeu às acusações de seus inimigos. Tudo que faziam contra ele para injustamente condená-lo. E ele passa por 3 tribunais. Primeiro, um tribunal injusto, mentiroso, impróprio, fora da lei. Os fariseus reuniram o sinédrio de madrugada. Nunca isso aconteceu na história. Fariseus eram os juízes religiosos daquela época.
Tudo na surdina, prenderam Jesus na surdina, reuniram o sinédrio na surdina, condenaram Jesus, aí levaram de manhã para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não viu nele crime algum. Segundo tribunal. Terceiro tribunal enviou ele para Herodes. Herodes também perguntava, e Jesus, pelo menos, não respondeu nada do que ele perguntava. Reenviou ele para Pôncio Pilatos, e lá ele foi então ovacionado para ser crucificado. Pôncio Pilatos tentando mediar a situação, porque a sua esposa tinha sonhado com Jesus na noite anterior, dizendo: olha, ele se é um homem justo, não o condene. O sonho que eu tive foi forte. Pôncio Pilatos então tem a ação de chamar um bandido para que naquele dia pudesse, naquela semana de Páscoa judaica, soltar, dar assim o indulto, perdoar um bandido. E ele então traz Barrabás, odioso, criminoso, nojento. E mesmo assim, o povo escolheu crucificar, matar Jesus, do que Barrabás. Sobre o seu sofrimento físico, pés e mãos perfurados, Salmo 22:16 diz assim: cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Foi o que os soldados romanos fizeram depois de terem judiado muito do Senhor Jesus. Quando lá na cruz, antes dela ser erguida, o prisioneiro então era pregado numa posição horizontal, e assim o foi o nosso Senhor. Pregaram ele na cruz. Uma outra passagem do Velho Testamento, também desse salmo, esse é um dos salmos messiânicos, Salmo 22, verso 18, que se cumpre em Mateus 27:35. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Quando os soldados tiraram então a roupa de Jesus, decidiram ali lançar sorte, sei lá, jogar o dado, a moeda, para ver quem que ficava com as roupas de Jesus. Isso tudo de forma de zombaria. Mas se cumpriu as Escrituras de forma literal. Outro texto, também num salmo, agora o Salmo 69:21, onde fala que lhe deram vinagre com fel para beber. O salmo diz assim, que se cumpre em João 19:28-29. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus ficou com sede. Um dos versos bem curtos da Bíblia: tenho sede. Alguém ouviu e foi lá e deu, não água, mas vinagre. Não deu água para aquele que é o manancial de água viva. Não deu água para aquele que disse: todo aquele que tem sede, vem a mim. Voltando no Salmo 22, versos 7 e 8 agora, conforme também o cumprimento em Lucas, capítulo 23, verso 35 e 38, mas eu leio o Salmo 22, 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois ele tem prazer. Isso também se cumpriu. Muitas zombarias, não só quando nos espancamentos de Jesus, mas na cruz. Zombaria do ladrão do lado, de um dos ladrões do lado, zombaria dos fariseus, zombaria do povo que ali estava.
E sobre a sua ressurreição, o Salmo 16:10 vai nos dizer: pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Jesus morreu, mas depois ressuscitou. Algum tempo depois de sua ressurreição, ele subiu ao céu e o seu corpo não sofreu decomposição. E você ainda duvida? Você está buscando ainda o quê? Ué, o que é que ainda falta acontecer para você crer? Tenha certeza que acontecerá, ainda o que falta. Jesus voltará. Assim como os anjos, assim como os anjos disseram aos apóstolos quando ele subiu aos céus: varões galileus, o que vocês estão olhando aí para cima? Extasiados, espantados. Assim como vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Que Páscoa vai ser essa? Eu não sou profeta de profetada, né? Mas alguns gostos eu tenho. Eu creio que Jesus vai voltar num dia de Páscoa e no domingo. Mas isso é o meu desejo. Pensei que Jesus fosse voltar hoje. Eu sonhei com isso. Mas o que você busca? O que você espera? Ele vai voltar como Deus, como Senhor do universo, como juiz de toda a terra. Ele voltará. O que você espera? O que você procura ainda? Eu te pergunto, o que mais você precisa saber sobre Jesus? O que mais? Te pergunto, você sabia que ele que datou seu smartphone? Ele que datou o seu tablet? Ele que datou a tela, não sei qual que você está vendo aí. A transmissão que estamos fazendo, a data é por causa dele. Ah, mas isso é invenção de homem. Tudo bem. Mas que outro homem do planeta, da história da humanidade, por causa dele, foi datado o mundo? Antes de Cristo, depois de Cristo. Até países que não seguem essa data precisam, se assim vão vender os seus produtos, precisam colocar essa data. Pagam esse mico. O que você mais precisa ouvir e saber sobre Jesus? O que você busca? O que você e eu precisamos saber já nos foi revelado há milhares de anos por meio das Santas Escrituras. A Bíblia, que resiste e resistirá, a palavra não passará. A Bíblia Sagrada. Essa anunciada pela sua igreja, produzida pela sua igreja, e de várias formas distribuída pela sua igreja. Se você não crê, nós estamos vivendo perseguição, faz tempo. Mas faz tempo que a igreja sofre perseguição. Na distribuição de Bíblias, quantos irmãos se arriscaram, morreram, cruzaram fronteiras, milagres aconteceram.
Temos a história do nosso irmão André, missionário, fundador da Missão Portas Abertas. Missão essa que temos aqui divulgado também, e assim várias outras missões que pregam e vivem o Evangelho, porque já encontraram o que procuravam. O que você procura? O que você busca? O centurião chamado Cláuvios, personagem do filme que citamos, ele procurava as provas da ressurreição. E ele acabou achando Jesus. E você? A Bíblia também nos relata que Jesus apareceu ressurreto. Apareceu às mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que o encontraram no túmulo vazio. Um dos textos que lemos, paralelo a esse, o texto aqui de Mateus 28, 8, 9. Apareceu aos discípulos a caminho de Emaús, Lucas 22, 13 e 32, talvez uma semana depois. Apareceu aos 10 apóstolos, 10, primeiramente 10, numa casa de portas trancadas, sem Tomé, conforme João 20, 19 e 23, apareceu novamente agora aos 11, segunda vez, com Tomé, o Tomé, o incrédulo, lá em João 20, 26, 29, apareceu aos 7 apóstolos, terceira vez, junto ao mar da Galileia, João 21, de 1 a 23, apareceu a mais de 500 irmãos, conforme relato de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, 500 testemunhas, não caberia num júri, para comprovar, para dar prova. Apareceu a Tiago e aos apóstolos e depois a Paulo, conforme também Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 15, 7 a 9, apareceu aos apóstolos quarta vez, conforme Mateus 28, 16, 17, lá no Monte Tabor, na Galileia. Apareceu finalmente aos apóstolos no cenáculo e a grande comissão, relatada pelos evangelistas Marcos, no capítulo 16, Lucas, no capítulo 24, e também em parte, naquilo que a gente também gosta de chamar o quinto evangelho, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1. E foi visto também na visão de Estevão, quando esse morria apedrejado. Atos 7, 55 a 60. Apareceu a Paulo na sua conversão, derrubando ele do cavalo. Ele que também procurava, só que procurava matar os seguidores de Jesus. E aquele que procurava matar os seguidores de Jesus, ele foi achado por Jesus, caiu do cavalo, se converteu e passou a ser o maior pastor, missionário, evangelista, escritor que o mundo já viu. De novo a Paulo em Coríntios, Atos 18, 10, 9 e 10, quando Jesus disse para ele, não temer nenhum mal, pois tinha muitos cristãos orando por ele naquela cidade. Quantos medos a gente tem. A Paulo novamente no templo em Atos 22, 17 e 21, quando Jesus o avisa sobre o perigo de morte e o envia para os gentios. A Paulo mais uma vez em Jerusalém, Atos 23, 11, quando o Senhor o encoraja a continuar pregando o Evangelho. A João, na ilha de Pátimos, grande João, o último dos apóstolos a morrer, escreveu o Evangelho de João, as epístolas e o livro das revelações, Apocalipse. Quando aparece a João, ele cai feito morto, porque aparece em toda a sua resplendor e glória. Que visão que João teve.
várias visões. Eu quero concluir. Assim como o nosso personagem aqui, o centurião Cláuvius, você ainda procura por Jesus? Jesus ressurreto, vivo. Morto ele não está. Tem túmulo de tudo quanto é líder religioso aí espalhado na terra. Jesus não, está vazio. Páscoa. Você ainda procura por Jesus? Assim como as mulheres que foram ao sepulcro e ouviram dos anjos que ele não estava lá? Porque buscai entre os mortos o que vive. Em outras palavras, o que vocês procuram? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ou depois que elas saíram chorando do túmulo, viram Jesus, mas elas não o reconheceram, acharam que era o jardineiro e perguntaram. Ele perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Quando Paulo foi para Atenas, lá ele encontrou muitos altares, cada um com uma divindade, mas existia um altar, sem nenhuma estátua de nenhuma divindade, e que tinha, talvez na base do pedestal desse lugar que era para ter uma estátua, tinha lá um título: o Deus ou ao Deus desconhecido. Paulo então começa um maravilhoso sermão. Esse Paulo prega o evangelho, falou ele a Timóteo, em tempo e fora do tempo, quer seja oportuno ou não. Oxalá isso valesse não só para os ministros, mas para todos os cristãos. Prega o evangelho, insta, em tempo e fora de tempo. Atos 17, 23, parte B, até o verso 31, Paulo então começa esse maravilhoso sermão. Pois esse pedestal vazio, que adorais sem conhecer, eles estavam buscando. Na sua mística incredulidade, ignorância, eles estavam buscando. Sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Verso 27, para buscarem a Deus, se é que porventura tateando o possam achar. Buscar, bem que não está longe de cada um de vós, de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra,
trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Páscoa! O que você procura? Você busca um Deus que pode perdoar os seus pecados? Isaías 55, 6, 7 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá de vós, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que você busca? Busca um Deus que leve os seus pesados fardos? Jesus disse lá em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que você busca? Você busca um Deus que pode salvar perdidos e pecadores como eu e você? Disse Jesus lá em Lucas 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que você busca? Você busca por uma vida feliz? Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O que você busca? Busca por um caminho verdadeiro, um caminho que te leva para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O que você busca? Jeremias 29, 13 e 14 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, a vossa vida. O que você busca? O que você busca? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados, perdidos na nossa incredulidade, buscando, tateando como cegos, perdidos, buscando algo, buscando uma razão de viver, buscando todas essas perguntas aqui que fizemos. E o Senhor nos achou assim, perdidos. E o Senhor nos deu a busca verdadeira. O Senhor nos deu a motivação verdadeira de buscar o Senhor. Isso através da fé, a fé salvadora em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Emanuel, Deus conosco, aquele que
veio com todas as profecias, como todas as profecias o anunciaram. Aquele que viveu também como todas as profecias falaram de sua vida. Veio com misericórdia, veio por amor do Pai, o Pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para vir buscar e salvar o perdido. Muito obrigado, ó Pai. A verdade não é o que nós buscamos, é o que o Senhor buscou. O Senhor nos buscou. O Senhor nos salvou. O Senhor nos achou. Isso foi tão grande, tão profundo, tão verdadeiro, que o Senhor nos buscou antes mesmo de existirmos, mostrando assim o quanto o Senhor nos ama. Pai, eu te suplico que aqueles que ainda procuram sejam achados por Ti, se juntem a nós e possam assim proclamar aquele que é o Senhor, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que já veio, aquele que vive no coração de todo o que nele creu, aquele que voltará em majestade e glória, porque vivo está. Páscoa. Louvado seja o Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém.